Oração pedindo a Deus a cura de uma doença. Oração pela cura de uma enfermidade. Querido filho, querida filha, muito bem-vindo ao meu canal. É uma alegria poder rezar com você e por você nesse momento. Saiba que o que é impossível para você, para a medicina, não é impossível para Deus. É claro, a gente confia na vontade de Deus, sabe que Ele tem uma vontade santa, perfeita e agradável para todas as coisas, ainda quando nós não compreendemos, não é? Confiamos na vontade do Senhor, mas, ao mesmo tempo, nós tomamos posse da palavra que diz: eu vos trago melhora e cura, como está na Bíblia. E a outra palavra que diz no Evangelho de Mateus: pedi e recebereis. Pedi e vos será dado. Pedi e recebereis. Deus quer e pode nos curar. Claro, se for da sua vontade e no seu tempo. Precisamos ter fé. Tenha fé. E saiba que Deus te ama. Ele vê o que você está passando, o que você está vivendo nessa enfermidade. Você que talvez está vivendo essa enfermidade, ou você, filho, filha, que talvez está rezando por alguém que tem essa enfermidade. Saiba que o próprio Jesus disse, o próprio Evangelho, melhor dizendo, diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele sente a nossa dor. Ele sabe quanto é difícil enfrentar uma enfermidade, ver a dor física sumir, se sentir frágil, fraco. Ele sabe. Ele sabe o quanto que é difícil. Então Ele está com você e pode te curar e pode te fortalecer. Se você é novo, nova no canal, querido filho, querida filha, eu te convido já a se inscrever agora no canal. Inscreva-se agora. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida. Porque assim você me ajuda o YouTube a entregar essa oração para mais pessoas. E mais pessoas serem abençoadas por essa oração. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Nesse momento de oração, nós depositamos no Teu sagrado coração todas as nossas enfermidades e todos aqueles que estão doentes. Renovai, Senhor, em cada alma a esperança de que as tempestades não duram para sempre. Muitos, Senhor, agora enfermos, doentes, se encontram num mar agitado, de preocupações sem fim, de tristezas, de dores. Visita agora e toca, Jesus, nessa pessoa doente, nessa pessoa pela qual nós estamos rezando, ou nesse enfermo que agora recebe essa oração. Visita agora, Jesus, essa pessoa com câncer e alivia suas dores, e conforta e faz reacender a esperança, a fé no coração dessa pessoa. Porque pior que o câncer é a falta de esperança, de fé, de amor. Toca essa pessoa com câncer, cura agora em Teu nome, Jesus, se for da Tua vontade, esse filho, essa filha que está padecendo com o câncer. Cura agora em Teu nome, Jesus, essa pessoa que tem essa enfermidade, Senhor, profunda, essa enfermidade psicossomática, o lúpus. Venha curar, Jesus, a fibromialgia, o torcicolo constante, a enxaqueca, problema no fêmur, a dor na cabeça do fêmur, a dor no joelho, problema na rótula do joelho, problema no ciclo menstrual dessa mulher, escorrimento constante, problema de infertilidade, de impotência desse homem, essa infertilidade, esse casal tentando engravidar e não consegue. Vem curar, Jesus, em Teu nome. Vem, Jesus, curar a enfermidade da mente, a depressão, a ansiedade, a psicose, a neurose, as enfermidades psíquicas. Cura em Teu nome, Jesus. Vem curar, Jesus, em Teu nome, as enfermidades emocionais. Vem curar, Jesus, em Teu nome, as enfermidades físicas
que causam tanta dor, Senhor. Tanta dor a enfermidade física tem causado nessa pessoa. Vem curar, Jesus, das dores crônicas. Vem ajudar essa pessoa também a carregar a sua cruz. Porque talvez é através dessa enfermidade também que o Senhor está salvando essa pessoa. Que o Senhor está tornando-a digna do céu, Senhor. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe, mas é justamente a nossa cruz, a enfermidade, o que está nos purificando e nos salvando, Senhor. A gente não sabe, a gente não consegue ver, mas é precisamente essa cruz, essa enfermidade que está nos tornando, Senhor, mais parecidos contigo, que está nos tornando, Senhor, mais dignos do teu amor, que está nos tornando, Senhor, aptos a sermos salvos por ti. O Senhor nos purifica também através das enfermidades. Então nos dá força para carregarmos a nossa cruz, Senhor, sem reclamar, sem vacilar, sem praguejar, sem blasfemar. Dai-nos fé, esperança e amor para carregarmos a nossa cruz, sem perder o foco em Ti, a esperança e a fé. Ensina-nos a oferecer, Senhor, a nossa dor, o nosso sofrimento em sacrifício, unindo-o ao Seu sacrifício na cruz. Ensina-nos a oferecer isso pela salvação dos nossos, pela salvação das pessoas em geral, pela conversão dos pecadores. E conforta-nos, Jesus, pelas Suas 5 chagas, pela Sua cruz e ressurreição. Conforta-nos nesse momento de enfermidade. Visita agora essa pessoa pela qual estamos rezando na UTI, Jesus, na enfermidade que ela está. Visita essa pessoa, Senhor, talvez se degenerando, que essa enfermidade degenerativa. Vem curar, Jesus. Vem salvar. Vem libertar. Cura essa enfermidade, Jesus, física, psíquica, emocional, espiritual. Cura esse câncer em Teu nome, Jesus. Cura essa depressão, essa ansiedade, esse medo. Cura essa doença rara, Senhor. Até o diagnóstico está sendo difícil. Cura, Senhor, essa demência que está causando a falência múltipla, Senhor, dos órgãos, de tudo dessa pessoa. Vem curar, Senhor, essa pessoa que saiu tumores na cabeça, que está sofrendo de hanseníase, de lepra. Essa pessoa que está na carne viva, que está cheirando mal. Essa pessoa que sente tanta dor que não quer mais viver. Alivia o sofrimento desse filho, dessa filha. Esteja com ele, Senhor. Na sua agonia, Jesus, no Getsêmani, o Senhor falou com o Pai, o Senhor recebeu o conforto da presença do Pai. Em algumas traduções do Evangelho diz que anjos estavam contigo. Coloca os teus anjos agora, Jesus, com esse enfermo nessa UTI. Coloca os teus anjos agora com esse enfermo, Senhor, nesse quarto. Traz a ele, a ela, conforto, esperança, fé, alívio das dores. E se for a hora dessa pessoa, Senhor, traz todo o preparo para a alma dela que ela precisa ter. Vem curar, vem libertar, vem restaurar. Vem e salva essa pessoa. Vem e cura essa enfermidade em Teu nome, Jesus. Cura essa doença. Devolve a essa pessoa que foi roubado por essa enfermidade. Como a Bíblia diz, devolve 7 vezes mais por essa pessoa que foi roubado por essa enfermidade. Segura na mão dessa pessoa e transforma as dores em confiança, o medo em confiança na vitória, as lágrimas em sorrisos de paz interior. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nessa certeza nós acreditamos que o Senhor nunca vai nos desamparar, nem nos deixar numa situação de enfermidade. Senhor, hoje eu peço também, por intercessão da Virgem Maria, vem restaurar essa pessoa. Vem curar essa perna enferma. Vem curar esse corpo enfermo. Vem curar das cardiopatias. Vem curar totalmente, revigorar, restaurar a saúde, Senhor. Que no vale de lágrimas da enfermidade, esse filho, essa filha, contemple as alegrias do Teu amor misericordioso, que nunca desampara, mas caminha conosco na saúde e na doença. Vem cura, Jesus. Faz novas todas as coisas, na vida, no coração, na mente, na alma dessa pessoa.
Vem fazer novas todas as coisas, Senhor. Nós cremos no que o Senhor disse: pedi e recebereis. E nós acreditamos na sua palavra, que diz: eu vos trago melhora e cura. Eu vos trago melhora e cura. Jeremias 33, a partir do versículo 2. Eu vos trago melhora e cura. Vou curá-los e mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Cura-nos em teu nome. Sobretudo, cura nossa alma, nos levando à conversão e em tudo a fazermos a tua vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre o seu tratamento, sobre essa pessoa pela qual você reza. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido você aqui agora, filho amado, filha querida, escreva nos comentários os seus pedidos de oração, nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze. Escreva aqui o nome dos enfermos. O Padre vai rezar, nós vamos rezar aqui no canal, é uma corrente de oração. E não saia daqui sem deixar sua curtida nesse vídeo, sem se inscrever no canal. E eu recomendo você a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist das orações, com orações fortíssimas por quase todas as causas e situações. Orações muito fortes, sabe, que vão, de fato, ser uma bênção para você. E também eu convido você a conhecer a playlist da reflexão diária do Evangelho. Todos os dias eu posto a homilia diária, a reflexão diária do Evangelho, de 8 minutos aproximadamente, com certeza vai abençoar muito você. Se inscreva no canal e venha todo dia ouvir a reflexão do Evangelho. Deus ilumine você. Você fazer penitência, você fazer atitudes assim austeras, se isso não torna o seu coração mais parecido com o coração de Jesus, sabe? Então, hoje nós vamos falar sobre a vida fraterna. O que é a vida fraterna? Nós na Canção Nova, a Bruna é da Canção Nova, nós somos irmãos de comunidade, a Ana Maria, diretora, também é da Canção Nova. Esses aqui não são consagrados, mas têm uma vida aqui com a gente, acabam vivendo com a gente também, os nossos colaboradores, partilhando, o Cleuber também, que é um irmãozão, o Cris, tantos anos aqui. Mas nós, particularmente na comunidade, nós temos como regra de vida a vida fraterna. Por exemplo, nós não vivemos sozinhos. Eu sou padre, mas eu moro numa casa com mais 9 padres, se eu não me engano, né? A Bruna mora numa casa com outras missionárias. Então, quando a gente na Canção Nova fala de vida fraterna, a gente está falando dessa regra de vida, dessa dimensão evangélica que é parte essencial da nossa vida. Mas todo mundo vive uma vida fraterna. Em que sentido? Você pode ser solteiro e morar sozinho, mas se você trabalha, você convive com pessoas. Talvez você trabalhe online, mas tem alguém que limpa a sua casa, ou você pega metrô, ou você tem reuniões periódicas. Todos nós convivemos com os outros. E isso, gente, é muito importante, porque tem gente que não entende o porquê da religião e o porquê do cristianismo. Porque Jesus, ele pede que você reze, que você, como eu disse já, né, repito, que você faça jejum, que você faça penitência, para que você se torne melhor, sabe? Uma pessoa menos complicada. Eu lembro uma vez que fui pregar um encontro num lugar, não vou dizer o nome do lugar, né? E cheguei lá, uma mulher muito piedosa, muito religiosa, tal. Mas eu fui percebendo a cara de medo, de atenção dos filhos e netos quando ela chegava em casa. Porque essa mulher era tão religiosa que ela ficava às vezes 3 horas na igreja rezando. Mas ela chegava em casa e xingava todo mundo porque tiraram a imagem dela de Nossa Senhora do lugar. Falei, essa oração, né, minha filha, já caiu por terra. E tornava a vida de todo mundo um inferno em casa, sabe? Então a nossa espiritualidade tem que tornar a gente pessoas mais descomplicadas, pessoas mais leves. Você já percebeu que tem pessoas que têm um problema para cada solução e tem pessoas que têm uma solução para cada problema, né? Então, às vezes, nós somos muito complicados, muito pesados. Então, o nosso encontro com Jesus, a nossa vida com Jesus, precisa nos tornar pessoas mais parecidas com Ele. Você lembra que era a oração que a gente diz? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então, a gente tem que se tornar pessoas mais convivíveis, sabe? Tem pessoas que as pessoas são tão difíceis que todo mundo se afasta, né? Olha, eu digo para ti, esses dias uma pessoa me falou, padre, minha mãe não conversa comigo, minha irmã não conversa comigo, meu vizinho não conversa comigo, meu patrão deixou de conversar. Eu dizia, será que está todo mundo errado?
tem que servir para uma autoanálise, né? Talvez tenha um problema contigo também que você precise melhorar. Então olha só, eu vou ler o Salmo 133, que na Bíblia é conhecido como o Salmo da vida fraterna. Ó, como é bom, como é agradável aos irmãos morarem juntos, ou em outras traduções, conviverem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Arão, e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que o Senhor dá a bênção e vida para sempre. Olha, é bom aos irmãos viverem juntos, e é na convivência como irmãos que o Senhor derrama bálsamo e vida para sempre, né? Então veja bem, a Bíblia está dizendo que a vida fraterna, ela tem os seus desafios? Tem, nós que vivemos em comunidade que o digamos. Você que convive com a sua esposa, que às vezes é difícil, seu esposo desorganizado, aquele irmão que desafia você, né? É difícil, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Por quê? Porque é na assembleia, é na vida comunitária, é no relacionamento, é na família que Deus se manifesta. Thomas Merton, né, o grande místico inglês, que era um monge, ele escreveu um livro fantástico chamado Homem Algum é uma Ilha, né? Pessoa alguma é uma ilha. Deus nos fez para vivermos o relacionamento com os outros, né? Dom Bosco dizia que o inferno começa quando a gente se fecha, sabe? E às vezes é difícil. Por que a gente se fecha? A gente se decepcionou, a gente não se sentiu amado, a gente teve uma história difícil. Mas Deus quer que nós nos abramos para viver com os outros. E quais são os requisitos para a gente viver bem a vida fraterna? Eu trouxe alguns aspectos para não ficar assim muito abstrato, né? Eu dividi aqui em 5 coisas que a gente tem que fazer para nos tornarmos pessoas convivíveis, para nos tornarmos pessoas, sabe, que são palatáveis, com as quais se consegue conviver. Porque tem pessoas, me perdoe, que a pessoa muito difícil, eu tenho dó porque ela vai acabar sozinha, né? Ninguém aguenta por muito tempo, né? Uma pessoa muito difícil, sabe? Então, primeira coisa para você conviver bem com pessoas, entender que nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai ser seu fã, né? E não tem nenhum problema nisso, porque veja bem, as pessoas às vezes que não gostam da gente, elas vão ver coisas que quem gosta não vai ver, e vai nos formar, e vão nos ensinar realidades que a gente, sabe, não conseguiria ver pela gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou um padre, talvez você goste de mim, talvez você ouviu a Bruna cantando e falou, nossa, que voz belíssima, o Cleuber tocando, apesar de não torcer para o time certo, né? E falou, nossa, que músico bom. Mas existem pessoas que não são minhas fãs, que não vão me ver como fã, e vão ver, existem pessoas que não vão ver a Bruna como fã, e que vão ajudar a Bruna, que são diferentes, né? São diferentes da gente. E nem todo mundo vai gostar de você, porque tem coisa, gente. Existe uma explicação de um psiquiatra que certas vezes eu li sobre a questão inconsciente da antipatia e da simpatia. Tem pessoas que você olha e você já tem uma antipatia natural. Aí que entra o cristianismo. A gente tem que ir além disso como cristãos, né? Mas tem pessoas que, se a pessoa perguntar para ti, por que você não gosta de mim? Você vai falar, porque você respirou. Não é verdade? E tem pessoas com as quais você já olha e fala, nossa, que cara, gente boa. Isso tem a ver com o seu perfil de personalidade. Nos Estados Unidos eles falam Big Five, né? Os 5 tipos de personalidade. Aqui a gente usa mais a conceituação dos temperamentos, os 4 temperamentos. Eu gosto mais, que vem de Hipócrates, o primeiro médico do mundo, lá do século 4 a.C., né? Você que tem um temperamento muito extrovertido, que é uma pessoa fácil de lidar, às vezes você não vai gostar de uma pessoa muito pesada, uma pessoa que é 880 sempre. Então, claro, aí depois que você passa para... Eu estou falando da primeira impressão, tá? Você vai conhecendo a pessoa, você pode até se encantar com as virtudes do outro, né? E também ninguém é chamado, ninguém precisa deixar que o temperamento defina, né? A gente pode melhorar, né? Eu hoje vivo aptidões que não são do meu temperamento. Eu vivo um controle que eu não era do meu temperamento, você está entendendo? Você vai melhorando, né? Deus vai te formando. Mas você tem que entender que nem todo mundo é seu fã e não tem problema. E a gente tem que aprender o quê? A respeitar o diferente. O que é respeitar, Padre Adriano? Porque essa palavra ela está muito hoje em dia, se usa muito, mas às vezes fora do contexto, do meu ponto de vista. A palavra respeito vem do latim, respectus, ou respectum. O que queria dizer respectus? Olhar, um olhar atento, um olhar nos olhos. O que isso quer dizer? Que quando você não é capaz de olhar o outro atentamente, olhar nos olhos, olhar e ver quem ele é, não só o que ele faz, ou o que ele errou, o que ele acertou, mas ver, olhar, respectum, você não vai respeitar.
Por quê? Porque você vai julgar. Presta atenção, onde mais tem julgamento e briga? Na internet. Todo mundo é macho aqui na internet, né? Por quê? Porque não se está olhando nos olhos, não tem o olhar atento. Na internet você chega, fala o que quer. Agora, se você estivesse na frente daquela pessoa, talvez você não falava o que você falou pela internet. Então, o respectus vem do olhar, o olhar atento. E infelizmente, hoje com tanta informação, tanto celular, tanta coisa, às vezes a gente mora junto, mas a gente não olha o outro. Porque olhar é ir além da casca, é ver o ser humano que está ali lutando. Porque eu digo para você, eu sei que você tem as suas lutas, e para chegar aqui agora, onde você está assistindo esse programa, você viveu muitas lutas hoje. Eu sei que cada um dos nossos cinegrafistas, o Renan, o Cris, o Fábio, viveram as lutas deles hoje, e estão vivendo lutas. Alguns até já falaram para mim, né? Reza por mim, padre, estou vivendo isso, aquilo, outro. Graças a Deus a gente tem esse relacionamento, né? Mas eu sei que eles têm as lutas deles. Eu sei que a Bruna viveu as lutas dela hoje. Algumas ela até me contou. A formiga aparecendo, né, Bruna? Apareceu um monte de formiga na casa dela e coisa assim. Nós temos as nossas lutas. Então o que é respeitar? É você olhar a pessoa e saber que tem um guerreiro ali. E um guerreiro talvez com um machucado, sabe? Porque todo guerreiro tem, sabe, hematomas, né? Quando você vence uma guerra, por exemplo, você chega ao final da batalha, vencedor, mas talvez você levou uma facada, você levou um tiro de raspão. Então, olhar é respeitar o outro. E você sabe que tem um filósofo, é olhar o outro, ao contrário, né? Tem um filósofo chamado Hugo de São Vítor, que a gente estudava muito na filosofia. Santo Afonso às vezes o cita também, que ele dizia assim, tem uma frase do latim, como é que é? Ubi, eu vou tentar, eu tenho anotado aqui. Ubi orbi, ubi oculus. Ele dizia o seguinte: onde há amor, há olhar. Onde há amor, há olhar. Onde há amor, você olha o outro. Você enxerga, você vê aquela pessoa como pessoa. Como eu disse, que tem as lutas que você desconhece. Às vezes você olha um sacerdote, por exemplo. Às vezes a pessoa define um sacerdote por causa de uma roupa, por causa de uma coisa. Gente, olha, se eu fosse contar aqui para você quanto me custa ser o padre que eu sou, ou se o outro sacerdote fosse contar para você quantas coisas que a gente não tem que vencer a cada dia, você me olharia e teria compaixão de mim, ou do outro padre, ou do outro líder, ou do seu pai. Às vezes a gente, sabe, às vezes o pai, a mãe erra mesmo, também acontece. Mas quando você vai olhar a história do seu pai e da sua mãe, entender que o seu pai e a sua mãe, quando eles te tiveram, com a sua idade talvez, gente, eu tenho 42 anos, meu pai e minha mãe tiveram a minha irmã. Eu que sou caçula, minha mãe tinha 29. Eu tenho 29, 13 anos a mais que a minha mãe, quando ela teve o último filho, que sou eu. E eu me acho, às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho que amadurecer. Agora imagina minha mãe com 29 anos. Então a gente tem que olhar os nossos pais, olhar o que eles viviam como pessoas. O respeito só existe, o amor só existe quando você olha o outro, sem julgar, sem definir. Foi isso que Jesus fez no Evangelho de domingo, né? Eles iam apedrejar aquela mulher, mas Jesus olhou para ela e fez com que aqueles homens olhassem para si mesmos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque quando você olha, quando você deixa de olhar para você também e vê a sua imperfeição, sua miséria, sua banalidade humana, fragilidade, você começa a se achar no direito de condenar o outro. Sabe? É muito bonito a gente que atende confissão. Queria que todo mundo tivesse essa experiência, mas os irmãos leigos não vão ter, né? Porque às vezes na confissão, o que eu percebo? Claro, pecado é pecado, certo é certo, errado é errado, ponto. Mas às vezes você está atendendo uma pessoa que cometeu um pecado, eu vou dizer da minha experiência. Dom Falcão vai vir aqui daqui uns dias, que é canonista, nós vamos falar bastante sobre essas realidades também. Dia 22 ele vem, 22 justamente. E às vezes você vê que a pessoa cometeu um pecado, mas você vai ouvindo a história da pessoa e você vê que tudo que ela viveu, às vezes ela sofreu um abuso com 3 anos de idade, tanta coisa que a pessoa viveu, aí que você vê e que você começa a entender a cabeça de Deus, que mesmo errando e pecando, talvez aquela pessoa está fazendo o melhor que ela consegue hoje. Ela vai chegar num ponto no qual ela vai se livrar daquilo, em nome de Jesus, e a gente que é padre incentiva. Às vezes a gente chega junto, né, dá um puxão de orelha, é importante também. Mas você vê que dentro da luta daquela pessoa, ela está progredindo, ainda que não seja o 100%, né? Ela está produzindo 60 por 1, né? Então Deus ele vai vendo o nosso progresso. Por quê? Porque Ele nos olha, né? Ele nos vê, Ele vê por dentro, Ele vê do avesso, né?
Tem até aquela música que eu falei do amor invertido, não vai tocar lá não, agora que a gente nem ensaiou, que eu lancei há pouco tempo, chamada Amor Invertido, que eu fiz, que eu compus falando dessa experiência, que o nosso amor é invertido e o de Deus também, porque a gente tenta amar Deus com perfeição e a gente não consegue. O bem que a gente faz, eu coloquei esse versículo lá na segunda estrofe da música, a gente não consegue fazer o bem que a gente quer, né? Então nosso amor é invertido, é confuso, é uma poesia sem final. Eu usei até um recurso lúdico lá. Mas o amor de Deus também é invertido. Por quê? Porque Ele nos vê do avesso, né? Ele vê de dentro para fora. Ele vê a luta que ninguém vê. Eu sei que dentro de você se esconde uma luta silenciosa. Por isso que é preciso respeitar o outro para viver bem. E se respeitar também, né? Celebrar os seus progressos. E não vai dar tempo de tudo, mas, por exemplo, o respeito para a vida fraterna acontecer é essencial. O perdão, né? São João Crisóstomo dizia que nada nos faz tão semelhantes a Deus como o perdão, nada. Porque o perdão dói, gente, é o ensinamento mais difícil do cristianismo, né? Muitas filosofias orientais amavam o cristianismo, mas quando chegavam no perdão, muitas religiões, muitos sábios, gurus ao longo da história falavam, não, acho que é melhor eu mudar de ideia, né? Sobretudo para o oriental, para alguém do Oriente Médio, o perdão, dificílimo. Mas o perdão é essencial, porque as pessoas vão nos decepcionar. E a gente também está decepcionando pessoas sem saber, sabe? Eu gosto muito, meu produtor me mostrou 1 minuto, eu não acredito, João, eu gosto tanto de ti, João, estou inspirado, deixa eu falar. Brincadeira, a gente vai para o intervalo, mas só para dizer, estava falando, eu até esqueci o que eu estava falando mesmo. O que eu estava falando? Esqueci, deu branco, mas não tem problema, do perdão, o Cris, os nossos cinegrafistas aqui atentos, estou falando do perdão. Para o oriental, para alguém do Oriente Médio, viver o perdão, gente, era difícil. Tanto que você vê a guerra entre árabes e judeus que dura 2.000 anos, né? Quase, pouco menos. Então, Jesus falava do perdão. Aí os sábios, os gurus andavam para trás, entendeu? Perdão. Então, o perdão é essencial, o respeito, o diálogo, né? O que é dialogar? É escutar, é falar, é ouvir. Tem que conversar. Também uma coisa que é essencial para a vida fraterna, que eu encerro às 5, a humildade, né? Quem não é humilde não consegue conviver, porque está sempre certo, porque não precisa de ninguém, aí já era, não tem espaço para o amor, né? É isso. Segundo bloco estaremos aqui, WhatsApp, Facebook, Instagram, o padre vai estar aqui para responder sua mensagem com muito carinho. Estou aqui para ser sacerdote para você, para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Você sabe, filha, que eu fiz a experiência, claro, como padre eu tenho a oportunidade, né, de onde eu tiver a missa está, né? Às vezes eu viajo numa peregrinação, levo minha maletinha de missa, estou lá na Turquia com a minha maleta no quarto, a missa acontece, eu adoro, é uma bênção, né, ser sacerdote. Mas você sabe que eu fui fazendo a experiência ao longo desses anos, eu faço adoração, desde quando eu me converti, né, vim para a igreja, desde 99. E quando aconteceu algumas vezes, viajando, coisas assim bem complexas, que eu fiquei 1-2 dias que eu não consegui mesmo, as viagens de fuso horário, eu senti fisicamente. Você sabe que fisicamente eu comecei a ficar batido, eu falei, minha imunidade baixou. Porque é tão forte, né, a experiência da adoração, que até o físico, a alma, enfim, você nasce de novo em cada adoração. Então é essa experiência que essa música tenta transcrever. Filha, fiquei sabendo que tem cartinha aí para nós, você partilha conosco, por gentileza? Claro, com alegria. Eu quero mandar um abraço para Maria Regina, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Deixou aqui a sua cartinha. Maria Regina, Deus te abençoe, viu? Mas eu quero também acolher aqui a Maria Sebastiana, de Afogados, Recife, Pernambuco. Ela pede a sua bênção, padre, tem 87 anos, é viúva, tem 3 filhos, uma que é freira, ela ressaltou aqui, a outra viúva e outro casado. Mas ela ressalta aqui na carta a felicidade dela de poder acompanhar a canção nova. Ela também fala que tem muito carinho pelo Senhor, pelo Frei Gilson, que reza todos os dias com a canção nova, participa das missas com a canção nova e que ela é muito agradecida a Deus, né, pela canção nova. Que bênção, obrigado. Como é o nome dela mesmo, filha? Maria Sebastiana. Então tá bom, fecha aqui no Fábio para mim. Maria, que desça sobre você, filha, sobre todos que nos acompanham, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo também. Uma bênção ao vivo, não tem problema, eu olhei pro Fábio, mas a câmera central também pegou. Certo? Tem mais alguma? É isso? Não, é isso. Então tá bom. Bruna, você é lá de Aracaju, né? Sim. Um abraço também aos sergipanos, amo Aracaju. Gente, vou pregar terra boa, hein? Terra maravilhosa, terra de milagres a gente fala. E é de fato, o Padre Jonas se chamava Terra de Milagres. Você é de Aracaju, em agosto eu estarei aí pregando de fato o evento Aracaju Terra de Milagres. Quero encontrar você de toda a região. Um abraço aí, todos os aracajuanos.
Aracajuanos, pronto. Quero abraçar com carinho a Jéssica Martins, dizendo: Padre, peço, manda um abraço para minha mãe, todos os dias ela te assiste, você tem sido instrumento para a cura da depressão dela. Edivânia. Deus abençoe então a Jéssica Martins e a Edivânia, sua mãe. A Tatiane dizendo aqui: Padre, gostaria de dar um depoimento do rosário do 7º dia, do rosário do dia 7, no dia 29, um testemunho de uma cura. Só que a Tatiane Epifani não escreveu. Escreve, filha, que o padre lê aqui com prazer, tá bom? Você escreve e manda para o padre. Também, muita gente aqui conosco. Vamos ver, tem mais mensagens chegando aqui. O nome dela é K.A. Padre, quero pedir oração pela minha família. Quero pedir oração também por situações que estou vivendo no meu emprego. Claro, filha, com prazer. A Lindiane Andrade conosco, a Carla Jager, a Jordana Laudares. E também a Jordana está dizendo: sua bênção, padre, estou ao vivo com o senhor. Não precisa falar meu nome, já falei, desculpa. Deus abençoe, viu? Vamos lá, eu quero pedir agora uma mensagem via WhatsApp. Bruna, você enxerga essa? Consegue ler aí? Se você conseguir, eu peço para ti. Então lê para nós. Espera que a equipe já está preparando uma mensagem via WhatsApp. Chega muita mensagem via WhatsApp. Nem sempre a gente consegue acompanhar, né, responder no momento ideal. Chega, você lê para nós, amada, por gentileza. Boa noite, Padre Adriano. Meu filho Maurício foi diagnosticado com TDAH. Também tenho sérios problemas de ansiedade. Não estou indo à missa porque estou decepcionado com as coisas que acontecem na minha comunidade. Sinto que minha fé está fraca. Me ajude. Olha, essa realidade, filho, do seu filho, né, é uma realidade sintomática, sabia? Tem muita criança com TDAH, TDAH, né? Tem muita criança com TDAH, né, melhor dizendo. Muita. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida, isso tem a ver com tela, isso tem a ver com alimentação, né? Muito carboidrato, muito açúcar, muito estímulo externo, interno. Coisas que nós vamos demorar algumas dezenas de anos aí para processar. Mas nós estamos vivendo não numa época de mudança, como dizia o Papa Bento XVI, né, no documento de Aparecida, mas numa mudança de época. Não é uma época de mudança, é uma mudança de época. Então as nossas crianças estão muito... Eu tenho visto muita criança com ansiedade, por eu já ter escrito livros sobre o tema, né? As pessoas até... O Padre Jonas, quando ele era vivo, ele brincava que eu era o padre da ansiedade. Por escrever livros, as pessoas sempre buscavam ajuda, né? Então é uma realidade complexa. Você também sofrendo com ansiedade, talvez o seu jeito ansioso, sem perceber, né, foi também atingindo um pouco ali a percepção conjuntural do seu filho. Isso pode acontecer, sabe? Mas... uma coisa que você falou ali que é bem complexa. Você disse assim: padre, eu estou com ansiedade, meu filho está com ansiedade. É como se você falasse assim: padre, eu estou doente, meu filho está doente, só que eu não quero ir no médico, não quero tomar remédio. Porque você disse assim: eu deixei de ir na minha comunidade. Filho, você não vai na sua comunidade porque as pessoas são legais. Você vai porque você precisa se alimentar de Jesus na Eucaristia. Você vai porque você precisa ouvir a palavra. Você vai porque você precisa dos sacramentos. Então veja bem, você diagnosticou duas realidades que não estão legais. Estou usando a metáfora médica, né? Não estão legais. Você e seu filho estão doentes. Seja mentalmente, seja um transtorno ali associado à ansiedade, um comportamento psicopatogênico que a gente fala, né? Aquela ansiedade crônica. Mas você não está indo no médico. Quem é o médico? Sobretudo Jesus, né? A oração, claro, às vezes precisa de remédio, às vezes precisa de um terapeuta, sim. Mas de maneira geral, até o terapeuta e o remédio, se a sua vida espiritual não estiver em dia, não vai funcionar. Sabe? Eu acompanho muita gente que luta contra a ansiedade. E tem que ser a alma e o corpo. Tem que ser o trabalho do terapeuta, óbvio, tem que ser o trabalho do remédio, mas sobretudo tem que ser a sua vida espiritual. A sua vida mergulhada em Deus. Porque tem coisas que só Deus pode curar dentro da gente. Porque às vezes a sua ansiedade, ela nasceu em um trauma da sua infância, uma situação que você viveu que você nem sabe. Você não entende aquele processo ali. Por que aquela dor está latejando dentro de você? Por que quando te falam certas coisas estoura um sentimento complexo dentro de você? Por que às vezes você não sabe dizer não, quer agradar todo mundo? Então, às vezes a ansiedade, ela é só o sintoma de algo mais profundo. Eu me recordo certa vez, eu morava em São Paulo, ainda na capital. Eu atendi uma pessoa que ela estava sofrendo um transtorno de ansiedade tão grande que essa menina, ela tomava vodka com maracujá pela manhã, no café da manhã, para ir trabalhar e aguentar o dia, para você ter noção. Menina de 20 e poucos anos. E eu fui percebendo, acompanhando, que ela não conseguia dizer não, ela foi assumindo, e o patrão dela sempre tem
um observador aproveitador perto para tomar, né, usufruir das nossas fraquezas, né, tomar vantagem da nossa fraqueza. Então o patrão foi mandando gente embora, ela estava fazendo trabalho de 4, ela não conseguia dizer não. Então ela estava surtando. Mas por que ela não conseguia dizer não? Porque ela trazia um sentimento muito forte de rejeição da infância. O pai tinha abandonado a mãe, um monte de coisas da sua história. Então é como se inconscientemente uma voz falasse dentro dela: olha, se você falar não, vão te rejeitar como seu pai fez. Você não é digna de ser amada. Então, depois de um processo de cura interior, essa menina floresceu e conseguiu colocar as coisas no lugar. Você está vendo que a ansiedade às vezes não é o problema, ela é o sintoma. Às vezes precisa desse mapeamento interior, mas isso só o Espírito Santo pode fazer. Claro, com a ajuda da terapia, de estudo, mas é o Espírito Santo, gente, que ele tem a chave dos mistérios mais ocultos dentro da gente. Por isso que a gente tem que viver uma vida no Espírito. Pode ler, pode ser racional, pode estudar teologia, mas nunca abandone a vida no Espírito. A vida de oração, a vida inspirada pelo Espírito Santo, sabe? Isso é muito importante. Um abraço aqui para Elizabeth dizendo: Padre, estou com muita ansiedade. Olha outra aqui. Peço por minhas finanças, preciso de um emprego, de cura e libertação. Gosto muito das suas pregações, elas me fortalecem. Estou acompanhando a Quaresma também no canal. Elizabeth Leal, obrigado Elizabeth, Deus abençoe. A Jéssica respondeu aqui falando: minha mãe, acho que a sua mãe já viu o abraço, né, Jéssica? Se não, eu mandei já abraço para ela, viu? Para vocês também. Estou abrindo aqui as mensagens. O Gabriel dizendo: boa noite, Padre, estou acompanhando. O Gabriel bem novinho, deve ter uns 11 anos. Que legal, hein? Gostei de ver. Quando eu vejo um menino dessa idade, se chegar perto de mim, eu já vou perguntar: vai ser padre ou não? Brincadeira, nem todo mundo tem vocação para ser padre. O padre está brincando. A Érica está aqui comigo dizendo: Padre, minha irmã está sem falar comigo. Não vou dizer seu sobrenome, filha, porque talvez seja uma coisa mais pessoal. Minha irmã está sem falar comigo por motivos financeiros no nosso comércio. Ela quis fazer algo para me prejudicar. Minha família foi contra e mesmo assim ela ficou sem falar com a gente. Estou muito triste com tudo isso. Peço a Deus para tocar o coração dela. Não quero ficar sem falar com a minha irmã, especialmente na Quaresma. Muito bonito da sua parte isso aqui. Tem gente que é mais difícil, tem gente que tem por temperamento uma tendência a ser mais rancoroso, sabe? Mais rancorosa. Tem pessoas nas quais parece que tudo dói mais, você já percebeu? Então, filha, eu achei muito louvável da sua parte você dizer: eu não quero ficar sem falar com ela. Então esteja aberta, né, para retomar, porque amigo você pode deixar, conhecido você pode até ficar sem ver, mas parente não tem como, né, gente? Irmão é uma coisa que você não vai simplesmente descartar. Um pai, uma mãe, né? A gente tem que ter um mínimo de relacionamento. Então esteja aberta, reze por ela. E se você sentir, se tiver algum momento, que tiver uma oportunidade, né? Você pode tentar falar com ela, ou quando tiver uma brecha, tá bom? Vamos lá, Bruna, você lê para mim, filha, por gentileza? Boa noite, Padre. Fico indignado com as atitudes de pessoas que na frente do Padre são uma coisa e por trás outra. Não consigo ver isso e ficar quieto. Meu coração está cheio de mágoas. Me ajude, Maria. Obrigado, Maria, pelo seu carinho pelo sacerdote. Mas se você ficar com o coração cheio de mágoas, você está se tornando igual a essas pessoas, né? Você está se tornando aquilo que te feriu, né? Não se torne aquilo que te feriu, se torne o oposto. Gente, filha, olha, nós padres somos públicos, eu vou dizer para você, eu não vou nem usar uma expressão vulgar que vem na minha mente, né? Mas eu já estou num ponto do meu ministério que eu já estou, fale bem, fale mal, não estou nem aí. Aprendi com Santo Afonso Maria de Ligório a santa indiferença, né? Você já ouviu falar da santa indiferença? Se não, se der tempo eu falo. Então o padre, ele vai saber lidar. Agora você ficar com mágoa e brigar, não vai resolver. Reze por essas pessoas, não ache que você é melhor que elas, porque você também tem pecados, eu também tenho, talvez que a gente não vê, tá? E não faça o mesmo. Quando você puder, defenda o pobre, né? Mas você sabe que eu tenho aprendido isso, pedi muito a Santo Afonso essa graça, sou devoto dele. Santo Afonso ensinava que a gente, para ser santo, a gente precisa viver a santa indiferença. O que é a santa indiferença? Santo Afonso um dia estava ensinando para um seminarista, ele era bispo, a santa indiferença. Aí o seminarista falou: pai Afonso, o que eu faço para aprender a santa indiferença? Aí Santo Afonso falou: você vai lá no cemitério, na rua 4, túmulo 6, vai chegar na frente daquele túmulo e vai xingar toda a raiva que você tem dos seminaristas, de mim, de quem for, vai xingar aquela pessoa lá no túmulo. Vai xingar, vai esbravejar, vai cuspir, depois você volta aqui. O seminarista foi, voltou, falou: senhor bispo, eu não entendi, e agora? Não, agora você vai voltar no mesmo túmulo, Rua 4, túmulo 6, e vai elogiar aquela pessoa, vai falar que ela é maravilhosa, vai falar que você vê Deus nela. Depois você volta aqui. O seminarista foi, voltou. Quando o seminarista voltou, ele falou: senhor bispo, eu não entendi.
Então Santo Afonso falou, isso é a santa indiferença. O que o morto diz para você? Nada. Santo Afonso então lhe disse, quando te elogiarem muito, fique como se nada tivesse acontecido. Bom, obrigado, glória a toda a Deus, que isso não te afete. Quando te criticarem muito, ótimo, louvado seja Deus, que isso não te afete. Essa é a santa indiferença, a maturidade espiritual. Porque senão você vai viver impulsionado pelo elogio, se não me elogiam eu não vivo, ou você vai viver barrado pelas críticas ou pelo medo das críticas. Aí eu não vou fazer porque eu tenho medo do que vão falar. As pessoas mais frustradas que eu atendo no confessionário são aquelas que chegam à velhice dizendo assim, padre, por medo do que as pessoas iam falar, eu não tentei, eu não arrisquei, eu não agi. Hoje o tempo passou e eu sou frustrado, amargo e falo mal de quem está fazendo. Eu prefiro que falem mal, mas eu quero chegar lá na minha velhice com a boquinha murcha, dizendo, eu fiz tudo que Deus colocou no meu coração e a opinião dos outros, ou a crítica ou o elogio, não foi a minha métrica, foi o Espírito Santo. Então guarda isso no coração, santa indiferença, né? E bola para frente, né? E bola para frente, né? E bola para frente, né? E bola para frente. Deus abençoe você, 29º dia, 29º episódio do nosso podcast diário, a Bíblia em um ano aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Hoje nós leremos Êxodo capítulo 4 e 5, Levítico capítulo 4 e ficará como tarefa de casa para você Salmo 46. Não deixe de ler o Salmo. E se você é nova por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal, vem fazer parte da nossa família, deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a levar essa palavra de Deus a mais pessoas. Eu peço isso porque só assim, gente, que o YouTube mostra para mais pessoas. É a dinâmica dessa plataforma, então a gente tem que apresentar esses pedidos para você, né, pedindo essa força. Compartilha também o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, manda para mais pessoas. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Comece a partir de hoje e vai depois, à medida que você puder, ouvindo os anteriores, mas comece a partir de hoje, tá bom? Também, eu sempre peço para no final do vídeo você escrever nos comentários qual foi a parte que mais te tocou, nem que seja uma linha, 2 linhas. Porque veja bem, gente, a gente hoje em dia, nós temos muitas distrações, é ou não é verdade? Você sai daqui, tem que mandar mensagem para um, mandar mensagem para outro, é o vídeo que você está vendo na internet, é a série que você está assistindo, é o trabalho. Então, o que a gente puder fazer para o nosso cérebro, sabe, guardar melhor a palavra, o que a gente puder fazer para a nossa sensibilidade também, não só o cérebro, a cognição, né, que é o ato do raciocínio, mas a sensibilidade, guardar a palavra, o que a gente puder fazer, é muito bem-vindo, sabe? Porque, infelizmente, é muita distração. Então, quando você pensa, olha, eu ouvi isso, o padre falou isso, a palavra falou isso, e pensa, isso me tocou, e escreve, é a sua sensibilidade. Quando você escreve, uma outra área do seu cérebro está entrando em contato com aquilo que você escreveu, sabe? A sua sensibilidade, não só a razão. Então isso te ajuda a guardar melhor a palavra, isso te ajuda a memorizar melhor a palavra, isso te ajuda a compreender e internalizar melhor a palavra nesse mundo de tanta distração, né? Então eu sempre peço no finalzinho, escreve lá, que você entendeu, nem que seja 1 ou 2 linhas, que isso é muito importante. Êxodo capítulo 4. Moisés respondeu, eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe, o que tens na mão? Uma vara? O que tens na mão? Uma vara. Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra, e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe, estende a tua mão e toma-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou, mete a mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio, e quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe, mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante desses 2 prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e a derramarás por terra, e a água tirada do Nilo se tornará sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho dom da palavra, nunca o tive,
nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse: Quem deu uma boca ao homem? Quem faz o mudo ou o surdo, o faz ver ou não ver o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás que dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens a Arão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis que fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma a tua mão, em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígios. Moisés partiu, de volta para junto de Jetro, seu sogro. Disse-lhe: Rogo-te que me deixes partir e voltar para junto dos meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: Vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: Vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: Agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença do Faraó. Mas endurecerei seu coração, e ele não deixará partir o povo. Tu lhe dirás: Assim fala o Senhor, Israel é meu primogênito. Eu te digo: deixa ir o meu filho, para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer o teu filho primogênito. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Séfora tomou então uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e atirou-o aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Séfora havia dito esposo de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi e, encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. Moisés contou-lhe tudo o que lhe tinha dito o Senhor, ao enviá-lo e todos os prodígios que lhe tinha ordenado fazer. Moisés e Arão continuaram seu caminho e reuniram todos os anciãos de Israel. Quando repetiu todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, este fez os prodígios em presença do povo. E o povo acreditou, e tendo ouvido que o Senhor viera visitar os filhos de Israel, e que vira sua aflição, inclinaram-se e prostraram-se. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir meu povo para que me faça uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou ele: O povo é atualmente numeroso, e vós o fareis interromper seus trabalhos. Naquele dia mesmo, deu o Faraó ao inspetor do povo e aos vigias essa ordem: Não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi dele a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São os preguiçosos. É por isso que clamam: Queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus.
que sejam sobrecarregados de trabalhos. Ocupem-se eles das suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que se lhes contam. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: o faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha, e que vós mesmos devereis procurá-la onde houver, mas nada se diminuirá de vosso trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito para juntar restolho e transformá-lo em palha. Os inspetores instavam com eles, dizendo: aprontai vossa tarefa diária, como quando se vos fornecia palha. Açoitavam até os vigias israelitas que os inspetores do faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes: por que não terminastes ontem e hoje, como antes, o que vos havia fixado de tijolos a fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao faraó. Por que, perguntaram eles, procede deste modo com os teus servos? Não se fornece mais a palha e se nos diz: fazei tijolos? Chegam até a nos açoitar como se fosse teu povo que estivesse em falta. O faraó respondeu: vós sois uns preguiçosos. Sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho. Não se vos fornecerá palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, aos quais diziam: nada diminuireis da entrega diária de tijolos, viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor vos veja e vos julgue, vós que atraístes sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e pusestes em sua mão a espada para nos matar. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Desde que fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o vosso povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. Veja bem, Êxodo hoje 4 e 5, nós vemos o chamado de Moisés. Em primeiro lugar, Deus apareceu a Moisés, né? E foi chamando, e Moisés foi dando desculpa. Moisés era um homem muito ferido, gente. Sabe, era um homem que tinha suas feridas, ele era gago, ele foi criado ali, formado longe da sua mãe por muito tempo depois que ele deixou de ser amamentado, né? Ali, na casa do faraó, mas ao mesmo tempo ele não era um egípcio, então ele não era tratado como um filho de sangue, era tratado como um bastardo. Naquela época acontecia muito isso, né? Então ele disse: não vou. Daí Deus deu a ele a vara para ele fazer, né, se transformar numa cobra, um sinal. Deu o sinal da lepra também, quando ele colocava a mão no peito, né, no seio. Depois Deus deu a ele outros sinais, né, a água se tornar sangue. Mas ele foi dando desculpa. Ah, não, Senhor, eu não sei falar. Ah, eu sou muito pequeno. Deus disse: não, você vai falar, eu vou te mostrar o que você vai falar. Eu estou com você. Não sou eu que crio o mudo, o cego, o que fala. E ele foi dando desculpa e Deus falou: então eu te dou a Arão, né? Então ele vai falar por você. Isso mostra, muitas vezes, nós também na nossa vida, nós damos muitas desculpas para não servir a Deus, sabe? Tem gente que quer viver a vida cômoda, né? Sossegada, e servir a Deus exige um desinstalar-se, exige um mover-se. Seria muito mais fácil ficar na chácara o domingo inteiro, ficar bebendo domingo cedo, ficar assistindo futebol, Fórmula 1, o que seja, pedalando. Mas Deus te chama a servi-lo, sendo um catequista, pregando no encontro, você que prega, cantando, tocando, limpando o banheiro, que seja, no encontro, mas servi-lo na igreja. Deus chama todos a servi-lo na igreja. Moisés disse no versículo 10, eu não tenho o dom da palavra. Deus disse: olha, eu vou falar para você. Eu e você precisamos parar de dar desculpas a Deus, gente. E dizer: eis-me aqui, como disse Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. De tudo que você recebeu de Deus, o que você devolve para Ele? Vamos supor, você é uma pessoa boa de contas, de matemática, de administração. Em que você serve a Deus com esse dom que você tem? Você ajuda na igreja? Você ajuda doando alguma coisa? Você contribui com o culto, com o dízimo? Você ensina uma pessoa que não sabe? Se você é uma pessoa que sabe tocar e cantar,
Você serve a Deus? Você canta para Deus? Você ensina alguém? Se você é uma pessoa que sabe um outro idioma, você já ensinou alguém? Ou você e eu só olhamos para o nosso umbigo? Só para nossas necessidades? Isso atrai a inimizade de Deus sobre nós. Deus quer que nós sejamos generosos no serviço a Ele, e muitas vezes nós serviremos a Ele nos outros, né? Gente, agora tem um versículo aqui que é bem complexo. Os exegetas, né? Os estudiosos da Bíblia têm muita dificuldade para interpretar esse texto, que está escrito aqui, no versículo 24 em diante. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés procurando matá-lo. Só que eu estava estudando isso aqui para fazer essa explicação, e o original do hebraico poderia ter sido traduzido como o Senhor atacou Moisés ou o Senhor os atacou, né? Porque isso aqui essa tradução da Bíblia da Ave Maria escolheu traduzir como atacou Moisés, né? O tradutor ele vai ter que fazer uma opção dentre as muitas possibilidades que ele tem dentro do hebraico, do grego, né? E o texto original poderia ser o Senhor o atacou, né? Ou os atacou. Então esse texto pode estar falando de Moisés ou de Gerson, que é o seu filho primogênito. Porque o 24 diz que o Senhor tentou matar Moisés. O 25 já disse que Séfora, a esposa de Moisés, né? Ou Zéfora, Zífora, né? A tradução pode dizer, esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Ela circuncidou o menino, porque ele era incircunciso. Porque ela era uma madianita, eles adoravam outros deuses. Moisés casou com uma madianita, porque ele fugiu dali onde estavam os judeus. E o filho dela talvez foi criado nesses costumes, adorando outros deuses, e não tinha circuncisão, que é aquela pelezinha no final do pênis, né, que eles tiravam. É a moderna operação de fimose, né? Digamos assim. E ele estava caminhando para o meio do povo sagrado. E esse menino era incircunciso, então, ou seja, ele era profano, né? Ele não era sagrado, porque aquele era o sinal distintivo de que aquela pessoa pertencia a Deus. Então é como se houvesse uma investida ali do sagrado contra ele, para matá-lo, né? É uma maneira da Bíblia dizer, né? Tem coisas que são difíceis na Bíblia de entender mesmo, né? Por isso que é bom você ter um padre aqui te explicando todo dia, né? Que eu fui atrás de estudar para entender. Então é como se Deus fosse atacar esse menino. Aí a mãe dele percebeu e logo pegou uma pedra afiada e cortou ali o prepúcio do pênis dele, né? O pelinho que estava sobrando, e jogou aos pés de Moisés. Sabe? E disse, você é um esposo de sangue, ou seja, eu sou casada com você e o meu filho agora pertence ao teu povo. Porque no Antigo Testamento existia aquela lei. Quem olhasse Deus face a face, vesse a face de Deus, morreria. Porque ele era sacratíssimo, santíssimo, né? E no hebraico não tem superlativo, eles não falavam santíssimo, eles repetiam 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Que não tem o superlativo, nem tanto advérbio de intensidade, né? Então, se ele chegasse à presença do Santíssimo, esse menino Gerson, sem estar preparado, sem estar circuncidado, ele morreria. Esse é o sentido, né? Mas não se prenda nisso não, só estou te explicando. O Êxodo 5 diz, né, de quando Moisés e Arão foram falar então ao sacerdote, falar ao faraó, e o faraó não aceitou e endureceu ainda mais a vida do povo judeu, e o povo foi reclamar com Moisés. É difícil, gente, ser líder do povo de Deus não é fácil. Eu sou um padre, eu digo para você. Porque às vezes Deus está testando a fé do povo e também testando a fidelidade do ministro, né, do sacerdote, do líder. Olha que triste, Moisés foi lá, falou o que Deus pediu, e o faraó puniu o povo, e o povo começou a reclamar com Moisés. E o povo, quando começa a falar, sai de baixo, né? Uma falação, olha o que você fez, onde já se viu, que Deus te puna. Naquela época era tudo assim, né? Que Deus te puna, que Deus veja e julgue, né? Então Moisés foi reclamar com Deus. Senhor, olha, eu estou fazendo o que você pediu, olha só o que eu estou recebendo. Mas, gente, isso faz parte. O serviço de Deus, ele é exigente. E muitas vezes, não é que Deus quer nos fazer sofrer, mas Deus, para fazer a obra dele, às vezes ele dá uma volta no sentido assim, né? De fazer a gente entender de tudo isso também estava tornando Moisés mais humilde. Tudo isso também estava quebrando o orgulho de Moisés. Tudo isso também estava quebrando a indisposição de Moisés. Tudo isso estava quebrando o comodismo, talvez até a preguiça, o medo de Moisés. Por quê? Porque se Moisés já chegasse na primeira, o faraó falasse, tá bom, vai, tudo bem, aquele povo ficaria mal acostumado, aquele povo não seria formado, lapidado no seu caráter, né? Então, às vezes, Deus permite essas coisas para nos formar, gente, no nosso caráter,
para nos lapidar no nosso caráter, sabe? Então, Deus permitiu isso justamente para ir formando Moisés, moldando, tornando-o mais dependente de Deus, mais paciente. Talvez ele estava impaciente, as pessoas, vamos lá, vou resolver isso logo, vou voltar para minha família, vou lá ter mais uns filhos. Mas Deus falou, não, Moisés, eu quero fazer algo mais profundo. Não é só para você estar com a sua família, você vai ser o líder que vai conduzir esse povo para a terra prometida, para o cumprimento das promessas que eu fiz a Abraão. Eu vou honrar minha aliança e você é o líder escolhido. Enfim, é isso. Olha, então você tem duas tarefas. Eu ia ler Levítico aqui, mas vai ficar muita coisa. Então você vai ler Levítico capítulo 4, que é o livro de leis. Por favor, leia, seja fiel. E vai ler o Salmo 46 também, tá bom? É a tarefinha de hoje. E escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você. Que desça sobre você o seu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja firme aí no seu grupo de estudo bíblico, com o seu parceiro, parceira de estudo bíblico, partilhando o que Deus falou ao seu coração. Deus ilumine. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.